Segundo Crônicas, capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como usaste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros, para edificar uma casa em que morasse, assim também usa comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e alguns do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isto para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, enviou um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hurão-Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze e em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura e em azul, e em linho, e em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril, e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios, e o sábio de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada, e o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estranhos que havia na terra de Israel, conforme a conta com que contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus, com comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro, e a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves, os umbrais e as paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro.
E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa de outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé e os seus rostos virados para casa. Também fez o véu de azul e de púrpura e carmesim e linho fino e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também serromãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim e o nome da que estava à esquerda Boaz. Capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam. E por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas, o que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar o pôs ao lado direito, para a banda do oriente para o sul. Também Hurão fez as caldeiras, e as pás, e as bacias. Assim acabou Hurão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, e os globos, e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente os potes e as pás e os garfos e todos os seus vasos, fez Hurão, Abiú, ao rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo, e quanto à entrada da casa e as suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, e prata e o ouro, e todos os vasos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião.
E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram uma arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e esteve ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas, e os levitas cantores, de todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum e seus filhos, e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolo e com alaúdes e com harpas, estavam em pé perante o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.